Glória a Deus. Amém. Saúdo todos na paz do nosso amado e Senhor Jesus Cristo. Mais uma oportunidade que nós temos para falar da palavra de Deus. A palavra que liberta, a palavra que restaura, a palavra que abre a nossa mente e que nos traz a alusão do pensamento positivo e da esperança que um Deus veio a essa terra como cordeiro, nos restituiu novamente ao reino celestial da família, através do seu sacrifício que foi a cruz, lá no Calvário. A cada gota derramada de seu sangue, por cada um neste planeta, nesta cidade, neste estado, neste país, em cada lugar que haja uma alma vivente, seja ele bom ou mal, foi pago o preço por cada um. Agora depende de mim e de você querer aceitar e acreditar nesse Deus. O que Ele quer é que eu e você sirvamos a Ele de coração, com a nossa mente, com o nosso coração, demonstrando as nossas atitudes e ações. Tudo está em tua e na minha mão. A decisão é nossa. O desejo dele é ter cada um de nós ao seu lado, mas a decisão é exclusivamente minha e sua. Este é o Ministério Viva. Viva a vida intensamente com Cristo. Viva a experiência a cada dia, a cada manhã, a cada desafio. Viva a esperança que um rei deu a sua palavra, que um dia iria voltar para buscar a sua igreja. E quem é a igreja? É eu, é você e todo aquele que crê na sua palavra. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, a partir do verso 30. Nós vamos falar de uma história de um servo de Deus. Eu vim até comentando com a minha filha no carro e Deus me tocou para falar sobre altares. Qual é o altar que você está se colocando hoje? Ou melhor, como é que você está no altar de Deus? Essa é a verdadeira pergunta e eu vamos procurar a resposta aonde? Eu sempre brinco, no manual do fabricante, na Bíblia. Paulo coloca em Romanos 10:17 que a minha fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Vamos orar e agradecer por essa oportunidade. Sejamos breves e bem proveitosos para este momento em nos deliciar e nos degustar da palavra de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez te agradeço pela oportunidade, Senhor, que o Senhor está permitindo para que possamos fazer essa live e falar da Tua palavra. Não pelo nosso entendimento, mas sim através do Teu Espírito, com a Tua palavra em nossa frente, para que possamos ser interlocutor da Tua palavra, para que a boa semente seja semeada no coração de todo aquele que quiser. Sabemos que a semente é colocada para todos, mas ela só vai germinar em uma terra fértil e boa. Muitas sementes são colocadas em pedras arrochosas ou até mesmo na areia, que a água leva, e o vento e até as árvores também tiram. Mas aquela boa semente que cai em um terreno frutífero, ela se prolifera, frutifica e ainda dá frutos. Pai, neste momento eu te agradeço por essa oportunidade. Te peço também a tua bênção, Pai, a cura, a restauração para pessoas que estão nos leitos de hospitais, para pessoas, Pai, que estão passando por problemas, sejam eles psicológicos, psíquicos, sejam eles que estejam passando por problemas ou por enfermidade no seu corpo, Pai. Que o Senhor venha entrar, Pai, com a tua providência, o teu bálsamo e a tua misericórdia na vida de cada um. Ajuda, Pai, aquele pequenino que precisa de um alento, que precisa de um pão, que precisa, Pai, de um rejuvenescimento novamente na tua fé, na tua presença. Ajude, Senhor. Mande pessoas, anjos, Pai, para que possa ser usado por Ti para levantar aquele que um dia tombou. Eu não digo caído, assim as pessoas que se desviam, não, a pessoa que se afasta de Deus. Porque cada um afastado também dá ao penar no seu coração. Que o Senhor venha com o Espírito Santo usar pessoas para
trazê-lo novamente ao convívio do amor, da sinceridade, do teu Espírito Santo de Deus. Que esse, Pai, é o dever dele, levar o homem ao conhecimento, reconhecer o pecado e saber que há um juízo, o Espírito Santo. E a nossa parte, Pai, é o que está em Lucas 24, 47, falar do teu nome, Pai, para que todas as pessoas que saibam que Tu és Deus, que Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. E com isso, Pai, venha para que nós possamos ver a nosso, Pai, o nosso interior e fazer uma autoanálise, para que possamos ver que precisamos de consertos. E em Ti, Senhor, é a nossa inspiração. E em Ti, Senhor, que buscamos a perfeição. Mesmo sendo imperfeitos, mas nós procuramos a perfeição naquele que é perfeito, que és Tu, Senhor Jesus. Venha nos ajudar nessa noite. Venha derramar seu bálsamo e venha nos abençoar. Que agora, Senhor, seja apenas eu falando da Tua palavra, mas que o Teu Espírito se manifeste na vida de cada um que está do outro lado, que vai ouvir a Tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O tema seria outro, mas como se diz, Deus é que está regendo as nossas vidas. Nós temos a responsabilidade de te incentivar a ler a Bíblia. Não é a Bíblia diz, a Bíblia fala. A Bíblia não. A palavra de Deus nos afirma. E nessa afirmação nós devemos ter a prudência e a decência. A prudência de falar do livro, do capítulo e do versículo. E a decência de fazer com que o irmão que está do outro lado venha anotar, para que ele venha testificar a palavra. Porque é fácil falar uma palavra fora do contexto. E isso dá um pretexto para o engano. Então, por isso que o nosso ministério tem essa responsabilidade de te incentivar a ler a Bíblia. E cada palavra que nós venhamos a falar, nós venhamos a dar a direção aonde está, como é que está e da forma que está. No caso do capítulo, o versículo e o livro. Assim fica mais fácil. Você pode dizer, meu irmão, eu não consigo memorizar. Sim, tudo bem. Mas isso não quer dizer que porque você não consegue memorizar, que eu não vai tirar minha responsabilidade de te avisar e te alertar e indicar aonde está a palavra, não minha, a palavra de Deus. Para que no momento oportuno ou propício você venha anotar e depois verificar. Lembra que o Senhor diz? Verificar a palavra. Amém? Essa história vai falar de um profeta, Elias. Sabemos daquele tempo que era no reinado de Acabe, que era dominado pela uma rainha, Jezebel. Então Acabe se deixava se levar muito, não como sendo o cabeça. Ele ficava mais com uma cauda mesmo. Ele ficava com a cauda. E quem ditava e dava as regras, e ditava tudo, e até mesmo lá em Jerusalém, era Jezebel. Mas eu não quero falar de Acabe e nem de Jezebel, mas sim um fato que foi colocado, porque a idolatria entrou em Israel de uma tal forma que as pessoas foram acostumando e achando natural. E Deus estava olhando. Aquele Deus que estava sempre do lado do povo dele forte, guardando, cuidando, zelando, estava vendo que o povo estava se distanciando. Isso é complicado. E o altar, um dia levantado a esse Deus, estava sendo quebrado, esquecido, destruído, esquecido pelos homens, destruído dentro do ser humano, do povo de Deus que estava sendo esquecido. Por quê? Pelas conveniências e das coisas que estavam acontecendo naturalmente, que estavam aceitando o errado, que não é muito diferente dos dias de hoje. O errado se tornando certo, e o certo tornando-se esquecido e errado. É só você fazer comparações entre os tempos, e você vai ver as comparações bem afirmadas que estão bastante presentes sobre isso.
Eu sempre digo, o risco eminente, que a gente fala numa linguagem assim mais, digamos assim, letrada, o risco eminente, ele está a todo momento, está propício a nos colocar ao penhasco, a colocarmos nós ao abismo, nos colocar à distância e à destruição do altar que um dia foi levantado nos nossos corações. Mas naquele momento, quando o povo se desviou, estava ali, longe de Deus, Deus chamou o seu servo e começou a dar instrução a ele. E neste momento Elias falou para Acabe. Mas vamos lá, 1 Reis, como já deu o resumo, 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. E então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com todas aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. E depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. E então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazer isso pela segunda vez. Fizeram a segunda vez. E disse ainda: fazei a terceira vez. E vos fizeram a terceira vez. E de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego se encheu de água. Sucedeu, pois, que ofereceu a ofertas e manjares. O profeta Elias te chegou e disse: Senhor, Deus de Abraão e de Isaque e de Israel, manifeste hoje o que tu és, Deus de Israel, que o teu servo, a quem conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. E respondei-me, Senhor, respondei-me para que este povo conheça que tu és Deus e que tu fizestes tomar o seu coração para trás. E então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras. Em pó diante lambeu a água que estava no rego. E vendo todo o povo, caiu sobre o seu rosto e disse: só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: lançai a mão sobre os profetas de Baal, e que nenhum deles escape, e lance a mão deles. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Qual é o altar que está em você? Lembre-se de uma coisa: o altar é santo de Deus, mas quando nós oferecemos holocausto a Deus, não é o altar que vai santificar, mas sim é você que estará santificando o altar. Mas porém, se eu estou em falta com Deus, o altar é santo, como eu vou santificar ele se eu estou impuro? É só você ver a alusão quando houve a oferta, a primeira oferta dos 2 irmãos, Caim e Abel. Abel deu o melhor, a oferta, a sua primícia. Caim deu aquilo que ele achava que era certo ao Senhor. Quando nós nos distanciamos de Deus, o nosso altar interno cai. Os nossos conceitos, os nossos preceitos, a nossa vergonha,
a nossa moralidade e a falta de humanidade. Quando tudo isso está distante, que o meu altar está derrubado, se eu olhar para uma determinada pessoa, eu não vou olhar como Cristo olha para o interior. Lembra que Daniel 22:2 diz que ele conhece o profundo e o escondido, porque com ele mora a luz e ele sabe quem está em trevas. Daniel 2:22. Não é a Bíblia diz, não é a Bíblia fala, a palavra afirma e confirma. Por isso que eu sempre digo, leia a Bíblia, porque um texto fora do contexto dá pretexto ao engano. É por isso que tem muito, agora é só vitória, agora é um bando de peru por aí, falando um monte de asneiras, é aquelas profetadas. Tem karatê de Jeová, tem marreta santa de Jeová, tem metralhadora, tanta papagaiada, e não te incentiva a ler a Bíblia. Os tempos estão abreviados. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de palavra de Deus. Porque a religião, seja qual for ela sempre vai te indicar um Deus. Nós não estamos indicando um Deus, nós estamos te colocando a par que existe sim um Deus, mas ele está direcionado ao nosso Salvador Filho. Porque quando nós olhamos para o Filho, vemos Cristo e sabemos que ele é enviado e amado de Deus Pai. Todas as religiões apresentam um Deus para sacrifício. Nós apresentamos Jesus como Salvador, o Filho de Deus, para que em Cristo venhamos a entender e ver que através do seu Filho vemos a imagem do Pai, do seu amor, da sua graça, da sua glória e da sua misericórdia. Você seria capaz de dar o seu filho amado para ser de pagamento para outro errado, um beberrão, um adúltero, um assassino? Não. Um mentiroso? É claro que não. Isso transcende o meu, o teu entendimento, o intelecto humano. Mas o amor de Deus é incomparável. Como é que está o seu altar? Existe muito altares caídos. E quando eu digo altares caídos, é o interno. Eu sei que existe, quando você entra em algumas denominações, que você entra aquela atmosfera, aquele êxtase, que você fica ali no balanço, e grita para lá, e grita para cá, e sapateia, e profetiza, e você se sente incomodado, não porque está havendo uma palavra de confronto da tua vida, da tua conduta, não, mas porque você se sente incomodado, é porque você vê tanto movimento, tanta distração e menos alerta. E sabe quem é que está te dando o Espírito Santo dizendo: aqui não há renovo, aqui não há esperança, aqui não há vida, aqui há somente engano. Meu amado, se você está em um lugar que nos diz que você tem que mudar, você tem que se achegar a Deus, ler a Bíblia, orar, jejuar, buscar a sua face, você está no lugar errado. Mas se você entra num lugar que hoje as pessoas estão motivadas mais na campanha da prosperidade, na campanha do evacionismo. Eu digo evacionismo porque eu preciso se evacionar para ser lançado, ser olhado ou ser reconhecido por pessoas, ou ser revelado. A maior revelação que nós já tivemos nesse mundo foi quando Cristo se manifestou como Deus e homem. Qual é o altar da tua vida? Quando nós estamos distante de Deus, o altar nosso interno está caído, nós olhamos para as pessoas e prejulgamos pelas roupas, pelo andar, pela vida, sem antes conhecer. Muitas pessoas também julgam Cristo por não conhecê-lo. É só você lembrar que quando ele veio a esse mundo, muitos achavam que Cristo viria como um grande revolucionário, um guerreiro, e restauraria novamente Israel.
mas ele veio para restaurar o que havia se perdido lá atrás, na queda do homem, a comunhão com Deus Pai. Foi isso que ele veio para nos restituir novamente na presença de Deus. Por isso que nós precisamos da presença de Cristo na nossa vida, porque foi Ele que pagou o preço. Como é que está o altar? Então Elias, quando viu, ele reuniu todo o povo. 1 Reis 18, 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Naquele momento o povo estava à mercê. Agora é só vitória, agora é só vitória para um lado e para o outro, correndo atrás de profetadas, atrás de revelação, atrás. Para com isso. Por que eu vou andar atrás se meu Deus disse: se eu dobrar o meu joelho e entrar até no meu quarto em segredo, falar com Ele? Sabe aquele telefone que eu sempre digo, eu brinco, não é o telefone da Claro, não é da TIM, não é da Vivo. Jeremias 33, 3. Clama a mim que do céu eu te ouvirei. As pessoas não querem mais falar com Deus, não querem mais buscar Cristo. É muito mais fácil eu transferir para um subterfúgio, pela uma porcaria de uma caneta santa para ficar anotando o meu pedido, para me botar um copo d'água na frente lá no televisor, o cara lá do outro lado está falando e eu aqui vou tomar. Nem porque ele falou, a minha fé é transformada e direcionada naquele copo. Para aí, não é para me direcionar a fé para o alto, para aquele que pagou o preço? Quer dizer que eu só vou ser atendido se eu levar naquele copo, naquele papel, naquele lenço. Só há um mediador entre Deus e homens, Jesus Cristo. O texto que muitas pessoas conhecem, João 14, 6, João 14, 6, que Ele é o único caminho, Ele é a verdadeira verdade, nele a vida. Então por que seria o único caminho? Para me poder chegar até Ele, eu tenho que pegar um copo. Por que Ele é o único caminho se eu tenho que pegar 3 sexta-feira e botar a porcaria do meu nome no papel? A Bic vai ganhar dinheiro, não vai me processar, a Bic está ganhando dinheiro, viu, vendendo caneta. Então, para que tudo isso? Oséias 4, 6, o meu povo peca por falta de conhecimento. Leia a Bíblia, procure a face de Deus. Então esse povo estava longe, por isso que Elias chamou todo o povo, porque eles estavam dispersos. Naquele tempo lá existia Baal, Aserá, Astarote, tudo isso, Neus, James e outros mais, Dagon. O povo está, e não é muito, não. Hoje nós vivemos a mesma coisa. É o cara da rosa, é da fogueira. Se bem que a fogueira é bom, só os caras chegarem e botar uma carninha, passar, olha, fica top. E um sal grosso, gaúcha que gosta disso. Eu estou brincando, mas a realidade é que a minha fé está sendo direcionada a amuletos, mas eu falo mal de outros, que tem muita gente sincera, falo mal dos outros porque estão ali colocando a sua fé através de uma imagem. É fácil criticar e apontar. E como é que está o teu altar? Enquanto tu está criticando lá, tu esquece, está com uma venda, que tu está fazendo a mesma coisa, só que com outros nomes, com outros objetos. Êxodo capítulo 20, a partir do 13 em diante, diz, segundo mandamento, não terá outros deuses, não fará imagem. Mas eu não preciso fazer hoje imagem de mão, é só o cara me mostrar uma imagem suposta, e através dessa imagem você vai receber a sua cura. Eu critico ele, mas faço a mesma coisa, com outro nome, mas no mesmo segmento. É engano. Por isso que Elias chamou todo o povo ali, que estava enraizado
com outros deuses no coração. Os seus altares internos estavam caídos, porque o altar do holocausto já estava destruído. Versículo 32. E com as pedras edificou o altar em nome do Senhor, e depois fez um rego ao redor do altar. Essa parte, quando ele mandou ali, era para mostrar que a água banharia, nada mais que a água, é o Espírito Santo de Deus que estaria banhando tudo para que houvesse uma mudança. Quando ele edificou o altar, ele tomou 7 pedras. Vê o versículo 31. 1 Reis 18, 31. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número da tribo dos filhos de Jacó. E veio a palavra a ele. As 12 tribos, a qual foi a herança, qual foi conformidade da palavra. O altar, quando é levantado, ele tem uma finalidade: levar o povo ao conhecimento e ao reconhecimento de um Deus em sacrifícios com alegria ao seu memorial. O primeiro altar levantado em agradecimento da aliança, assim que saiu, foi em Gênesis capítulo 8, versículo 20. Noé levantou. O primeiro altar levantado sobre a aliança foi em Gênesis capítulo 8, versículo 20, quando Noé levantou ao Senhor. E o primeiro altar depois da aliança que foi levantado, em Gênesis capítulo 13, versículo 18, Abraão levanta não só um, mas 4 altares. O primeiro altar ele levantou em Siquém. O segundo altar ele levantou em Betel. O terceiro altar ele levantou em Hebrom. E o quarto altar em Moriá, para representar o movimento da sua vida, da sua trajetória em fé. Ele levantou sobre essas questões, nesses altares, em cada parte, para as dificuldades e as lutas que estavam passando, mas com um objetivo: trazer sempre o povo à compreensão que precisava estar sempre conectado com Deus. Lembra o que eu falei no começo? Não é o altar que vai te purificar, mas sim a oferta que purifica o altar. Mas, porém, se eu estou com o meu altar interno longe, como é que eu vou chegar ao altar de Deus? Essa é a diferença. É fácil fazer pré-julgamentos. E você? Como é que você está dentro de você? O Senhor, quando chama, Ele te chama não porque o que você é, mas sim porque você está disposto a ajudá-lo a se entregar a Ele. Deus, quando diz que não chama nenhum desocupado, Ele chama aqueles que estão trabalhando ao seu reino, ao seu lado. É só você olhar os discípulos. Tínhamos cobradores de impostos, tínhamos médicos, tínhamos professores, pescadores, lavradores. Ele não faz acepção de pessoas, mas o que Deus vê é o que está dentro, o interno. Lembra o que eu falei de Daniel 22:2? Ele conhece o profundo, o escondido de cada um. Deus sabe o que nós precisamos. Quando, em um momento de guerra, Deus também usou para sua benevolência o povo afastado. Não foi só nesse momento aí quando Elias chamou, não. Em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 10, o povo, quando Saul era rei, que estava sendo sitiado ali pelos filisteus, e viu o seu grande exército iria dominar e fulminar o povo de Deus, mas o povo tinha uma promessa,
E um homem de Deus, o que ele fez? Samuel chegou ao monte, ergueu um altar, ofereceu holocausto ao Senhor, deu graças a Ele por aquele momento, reconheceu que Ele teria, naquele momento ali, a sua misericórdia, se Ele se oferecesse também. Não foi só Ele ter feito, Ele também se ofereceu. Lembra? Porque Saul estava longe, mas Samuel também se ofereceu neste altar. Ele ergueu o altar, mas também se ofereceu, porque se ele estivesse em falha, Deus não ouviria ele. E ali Deus entrou de uma forma maravilhosa, que feriu os filisteus, sem o seu povo levantar uma espada no momento. Olha só a dimensão, a grandiosidade e o poder de Deus. 200 anos foram passando, profeta após profeta, avisando que Israel, se não se voltasse a Deus, seria punido. E Deus usaria uma nação pagã para trazer novamente Israel. E foi levantado Nabucodonosor, o governo babilônico, o grande Nabucodonosor, a qual era, no momento, a nação mais forte naquele período do mundo, sobrepujou muitas nações e levou Israel ao cativeiro durante 70 anos. Tem um hino bonito do Sérgio Lopes que ele fala o clamor de Israel. E uma parte que ele diz, ele fala na música do seu louvor: caminhava forte o povo forte do Senhor em Jerusalém, porque deixaste de adorar o teu Deus, que em tantas batalhas te ajudou. Quantas batalhas Deus tem te ajudado e você não tem dado ouvido a Deus? Tu preferes ficar no só vitória? Tu preferes ficar na campanha dos desesperados, na campanha dos bem-sucedidos? Tudo isso é passageiro. Quero fazer uma pequena ressalva, preste bem atenção. Não estou aqui dizendo que você não deve lutar por dias melhores, não deve lutar por ter mais abundância na sua casa, correr atrás de mais recursos para que você venha usufruir tanto você como a sua família. Não é nada disso. Você deve sim lutar, conquistar. Eu procuro fazer isso para que eu venha dar conforto e estabilidade para a minha família. Mas isso não significa que é muito mais importante do que Deus, do que as coisas desse mundo. As coisas desse mundo passam, mas a palavra do meu Deus não passará. Ele veio, nos deu a liberdade, mas não devemos fazer desta liberdade de uma forma desordenada. Gálatas capítulo 5, versículo 1, que Deus nos libertou, mas nos alerta dos rudimentos dos homens para que não possamos ser novamente escravos. Mas hoje, quando um homem está destruído e se afasta do altar, esquecido de Deus, ele se afasta automaticamente de valores, princípios e família. Isto é fato. Eu tenho essa aliança. É uma aliança que foi feita com o cônjuge, com a minha esposa. Pode ser quebrada? Quebrada eu não sei, mas ela pode ser tirada. Como ela vai ser tirada? Com a falta do comprometimento. Então a aliança que Deus tem com nós, com todos nós, ela não pode ser quebrada, mas ela pode ser tirada. Por quem? Por mim e por você. É quando nós destruímos valores e princípios dentro de nós e o temor de Deus. Aí nós tiramos a aliança de dentro do nosso coração e começamos a seguir os nossos caminhos. Começamos a achar que os nossos pensamentos são os mais corretos. E eu te dou um alerta, não é? A Bíblia diz, a palavra nos adverte e nos orienta, que Isaías 55:8 diz que os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus,
que os meus caminhos não são os caminhos de Deus, porque o que Deus tem para mim e para você são melhores e maiores. É fácil dizer que nós estamos no caminho de Deus. Então Isaías teve essa parte dessa sensibilidade quando Deus tocou no seu coração em botar que o teu caminho não é o caminho dele. Aos nossos olhos carnais, os nossos caminhos sempre são melhores, mas porque nesses nossos olhos sempre olhamos com a vaidade. O pecado entrou pelo engano, é verdade, através de Eva, mas o inimigo de nossas vidas, ele começou oferecendo uma coisa visível antes de ser palpável, e mostrou para Eva um fruto que aos seus olhos parecia maravilhoso e saboroso, e que mal nenhum faria. Começou o papo da serpente, 1:7:1. E foi consumado quando Adão, que recebeu a ordem diretamente de Deus, comeu, e ali foi consumado o pecado. Jesus mesmo declara: se os meus olhos forem maus, todo o meu corpo, e quando eu digo todo o meu corpo, são as minhas atitudes e as minhas ações. Quando o meu altar está caído, os meus olhos não vão ver mais aquele altar erguido por Deus, mas sim o altar que eu ergui de soberba, de avareza, de ganância. Eu sou intocável, eu sou o melhor, somente eu tenho a razão. Não importa dos outros, a minha prevalece. Acontece isso nos nossos dias atuais. Então Deus usou, voltando para Elias, para chamar todo o povo e mostrar que só Ele é Deus. E quando o fogo caiu do céu e consumiu todos o holocausto, e consumiu todos os sacerdotes de Baal e as sacerdotisas de Aserá, todos presenciaram e se jogaram, se prostraram presentes de Deus. Tem muita gente que diz: quando eu estou batizado no Espírito Santo eu pulo, rodopeio e roda, parece um peão. Quando todos os homens que eu vejo e que eu leio, quando são batizados pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, eles são cheios de entendimento, de graça, de poder, e eles se abaixam e começam a adorar Deus, reconhecendo a sua presença e o seu poder e a sua majestade. E eles têm domínio sobre o seu corpo. Agora o cara começa a pular e fica todo torto, cai, depois levanta, tudo normal. E o que aconteceu? Não sei, eu não sei. Parece que está na terra do nunca. Eu acho que ele está assistindo muito Peter Pan. Não pode ser. Gente, existe muito engano por aí. Os tempos estão abreviados. Nós estamos cada vez mais nos achegando para o grande dia. Rumores de guerra estão acontecendo. Levante de um lado, levante do outro. Governos corruptos, as leis sendo quebradas, os direitos civis sendo violados, a perseguição daquele que diz: tu tem que parar de mentir, tu tem que parar de roubar, para de ser fornicador, para de ser avarento. Já não se fala mais disso. Foi tudo trocado. Você vai ser bem sucedido, você vai ser um homem bem usado, você vai ser bem próspero, o carro está chegando, você vai ser um grande empresário. É maravilhoso? É legal? É. Isso soa bem para o meu ego, para os meus ouvidos, mas isso não é essencial para a presença de Deus. Muita gente está atrás de revelação, de muitas revelações aí. A grande revelação já foi nos dada. Sabe onde é que está essa grande revelação? Abre a tua Bíblia. Em João, capítulo 1, versículo 29 ao 30, foi quando João Batista viu Cristo descendo. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa foi a grande revelação que a humanidade teve e revelada pela boca de João, se manifestada
em Jesus Cristo. A grande revelação do mundo foi essa: o Salvador foi ovacionado, reconhecido. E para que você está atrás de revelação de maluco aí? O que você precisa é ler a Bíblia. O que você precisa é a presença de Deus, é conversão. Isso aqui tem valores. Aí você vai dizer: o senhor está querendo colocar a sua moralidade. Eu digo: eu não estou colocando a minha moralidade. Eu estou apresentando a moralidade de um Deus santo, fiel e justo e zeloso. Eu decidi, eu escolhi segui-lo. Eu tenho um passado bem sujo, que me envergonha, mas eu não posso mudar. Mas eu tenho a oportunidade, que hoje se chama presente, em admitir que eu preciso, para o futuro, estar mais próximo de Deus. Eu não posso salvar um filho meu, eu não posso salvar um parente meu, eu não posso salvar uma filha minha, eu não posso salvar um amigo. Eu não posso, mas eu tenho sim a oportunidade de falar do amor de Cristo. Eu tenho sim a oportunidade de falar do Evangelho. Eu tenho sim a oportunidade de incentivá-lo a ler a Bíblia. Eu tenho sim a oportunidade de encorajá-lo a acreditar e a buscar a presença de Deus para que ele venha conhecer quem é Jesus. Livro de Lucas 24:47 narra muito bem: falar de Jesus Cristo, para que venha um arrependimento para todas as nações. Quando eu falo de Jesus, quando eu apresento Cristo, as pessoas vão começar a entender e compreender e ver quem era esse homem, qual foi o seu propósito, como foi a sua caminhada, e ali a pessoa começa a fazer uma autoanálise de si mesmo. Mas é ela que vai aceitar, ela que vai decidir. Amar é mandamento, sim, é, mas eu decido, eu escolho. Amar, então eu digo, amar é uma decisão da vontade. E qual é a vontade de Deus? É sua, porque Ele já te ama. Ele já mandou o Filho dele, Jesus já pagou o preço. Então é você que vai decidir. Então amar é a decisão da vontade. A vontade é sua. Então o Senhor usou Elias para mostrar que só ele tinha poder. E todo o povo respondendo: só o Senhor é Deus, porque reconheceram o que ele fez. E demonstrou ali quando consumiu todo o holocausto, segundo a palavra do servo dele. E aí? Nós devemos sim erguer altares de agradecimento. Também, uma das coisas que eu acho bonito, em 2 Crônicas, capítulo 29, 32, é quando o rei Ezequias manda purificar o templo, que ele era rei de Judá naquela época. Muitos homens levantaram altares em agradecimento a Deus. O próprio Isaac levantou altares para Deus. Jacó, quando estava no vale, levantou altar lá no deserto também. Davi levantou na cidade do grande rei um altar. Quando nós levantamos altares, nada mais é do que levantamos a graça e a glória de Deus, dizendo: Senhor, só Tu és Deus em minha vida. Não há outro além de Ti, Senhor. Só o Senhor é Deus em Israel. Bonita, né? É bonito falar, mas fazer, entender, é que é o grande X da questão. Eu sei que na Constituição, artigo 5, inciso 8, nós somos livres para a manifestação da nossa crença, do nosso ir e vir. Embora na prática não está sendo isso, mas está lá. Está lá.
Eu jamais vou dizer que esta palavra, por crer, que ela está errada para Deus. Essa palavra está bem correta para aquele que crê. Essa afirmação eu falo com toda convicção, em fé, em certeza em Deus. Dizem que toda afirmação falsa é crime. Artigo 342 do Código Penal Civil diz que toda afirmação falsa é crime. Imagine para Deus. Terceiro mandamento de Deus, em Êxodo capítulo 20, diz que não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão. Não brinca com Deus, não. Nem tente fazer nada oculto. Você pode enganar seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus amigos, conhecidos. Lucas 12:2 diz que tudo está patente e nada será descoberto na mão daquele que tudo vê. Deus vê tudo. Deus está em todo lugar. Lembre-se, naquele tempo, o povo foi chamado, que estava com seus altares, longe da presença de Deus, mas estavam adorando outros deuses. Internamente o altar de Deus estava sendo esquecido. E ali Elias fez o povo lembrar como foi dos patriarcas, a formação das tribos, da descendência de Abraão, de Isaac, a chegar a Jacó. A gente às vezes se afasta muito de Deus por não entender que Ele está conosco. Josué capítulo 8, versículo 30, quando Josué faz novamente o povo lembrar das leis de Deus, e ali levanta um altar no monte Ebal. Josué capítulo 8, versículo 30. Josué, sendo o pupilo, o sucessor de Moisés, que recebeu instrução do seu tio, que lá atrás, lá em Êxodo 20, ele começou, Êxodo capítulo 20, versículo 11, que Deus chamou o povo ao monte e começou a falar das suas leis, e ali entregou os 10 mandamentos também. Então Josué, no capítulo 8, versículo 30, chama o povo novamente ao monte Ebal e começa a falar das leis de Moisés, das leis de Josué, não, das leis de Deus para o povo. Esse é o Velho Testamento. As únicas coisas que foram abolidas foram cerimoniais para se achegar ao templo, porque o Cordeiro de Deus já foi revelado e foi nos apresentado figurativamente na presença de Jesus Cristo. Por isso que João 1, 29 ou 30 diz: eis aí o Cordeiro de Deus, a grande revelação para nós. Eis aí, sabe qual é o altar de Deus? Jesus Cristo. O altar de Deus é Jesus Cristo, para mim, para você. Você está fazendo uma blasfêmia, irmão? Não, porque Ele é que veio, Deus mandou Ele. Então só chegamos a Deus Pai através de Cristo. E como se chegamos a Cristo? Através da cruz, que foi na cruz que foi nos dado a oportunidade, o tetelestai, a dívida que tinha sobre nossas vidas da humanidade, Jesus pagou. Mateus 5,17, Cristo disse: eu não vim revogar nenhuma lei, eu vim cumprir. Tudo está bem presente, só a parte cerimonial é que já não há mais necessidade, porque Cristo foi o Cordeiro de Deus para nos reabilitar novamente
a sua presença. Assim como Elias levou todo o povo, fez tudo isso no holocausto, mandou colocar 4 vezes aí, derramando água e tudo mais, e ali o fogo consumiu, o fogo consumidor de Deus, consumiu tudo perante a presença de todos, e todo o povo se prostrou. Só o Senhor é Deus, como Elias mesmo disse: Senhor, para que saiba que só há um Deus em Israel. E hoje Israel está dentro de você. Pense bem nisso. Altares caídos na presença de Deus estão sendo comparados com os altares pagãos. Lembre-se, não é o altar que purifica, mas é você que purifica o altar. Porém, se você estiver caído, você já entendeu. Eu quero te convidar, antes de eu encerrar essa live, a levantar um clamor pela nação de Israel. Está sendo atacada, está sendo perseguida, justamente por um pessoal hostil, nações hostis. E eu lamento profundamente que pessoas, por falta de conhecimento, estão apoiando essa insanidade, terrorismo, onde matam, violentam mulheres, crianças, colocam em nome de uma fé louca, propagam o terror no mundo, contra a família e contra inocentes. E tem gente que acha isso normal. Eu fico triste com isso. Lembre-se, no dia do juízo, todos nós vamos prestar conta de palavras, atitudes e gestos que fizemos nessa terra. Senhor Deus e Pai, levanta, Senhor Pai, a minha voz junto com irmãos, para que o Senhor venha, Pai, entrar com a tua proteção, assim como tu foste, Pai, com o teu povo no passado. Sabemos que tu é o Deus do presente e do futuro, Senhor. Também eu entendo, Pai, que tudo está acontecendo segundo a tua permissão, para que se cumpra a tua palavra. Pai, protege aqueles homens, aquelas mulheres e aquelas crianças que estão sendo, Pai, amedrontadas pelo terror dessa guerra. Senhor, tenha misericórdia da tua família, que são os teus filhos, que estão todos aqueles que se colocam e têm o Senhor como Pai. A tua, Pai, nação que tu escolheu como ser a tua Israel. Protege, Pai, todos os israelenses, Pai. Usa, Pai, da tua benevolência, do teu poder, assim como tu foi no passado, com tantas nações que se levantaram contra o teu povo, Senhor. Que o Senhor venha protegê-los, Pai, contra o mal que se levanta sobre a cidade santa ali, Pai. Entra com a tua intervenção, Senhor. Abençoe, Pai, porque de lá tu vieste, Pai. Sabemos que tu é um Deus eterno do cosmos, mas foi materializado humanamente para que hoje chegasse a nós esse conhecimento através de um povo escolhido, teu, Senhor. Hoje nós somos teu povo porque o Senhor nos deu a oportunidade de decidir ter o Senhor como nosso Senhor também. Éramos, Pai, gentios, mas através do teu amor chegou até nós. Então eu peço, Senhor, guarda os nossos irmãos que estão sendo ali, Pai, sitiados pelo mal, e abençoe, Senhor, a nação de Israel. Em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Conserte o seu altar e peça para que Deus desça o fogo santo no teu coração, na tua vida, para consumir todo o mal. Que Deus te guarde, que Deus te cuide e que Deus te abençoe, no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.